Vou aproveitar e ir lá pra Toca da Raposa, Emanuel Araújo, hora do almoço. Ô, Emanuel, o Pepa deve estar cozinhando, hein? Você não tá sentindo um cheirinho, um bife à milanesa, acebolado? Cruzeiro já viajou ou tá almoçando mesmo? Boa tarde, Emanuel. Fala, Maurício, só viaja no final da tarde. Boa tarde para todo mundo que tá com a gente aqui no Globo Esporte. Pois é, o Cruzeiro treinou de manhã e deve chegar só no final da noite a Bragança Paulista, onde tem um amistoso. E tem informação importante, porque a troca de ingresso será feita através de um alimento não perecível, tanto para a torcida mandante quanto para visitante. Então o Pepa, que falou que gosta de jogar com vento nas costas, vai sentir muito vento das costas do adversário, já que no estádio Nabi Abichedid, local do jogo, a torcida adversária fica muito perto do banco. Agora, dentro de campo, ele vai ter a opção de trocar várias vezes os jogadores e assim ele pode testar várias duplas de zaga, lembrando que o Pepa vai jogar sim com 2 zagueiros e uma dessas opções é o Leandro Castan. Então encerro aqui minha participação mostrando o que o Leandro Castan falou sobre esses primeiros dias de Cruzeiro e também primeiros dias com o Pepa. Vamos ouvir. O grupo está assimilando bem o que o Pepa tem passado para a gente nessa formação de linha de 4. Acho que os jogadores estão acostumados também a essas variações táticas, mas eu creio que isso é apenas um detalhe. Da forma que a gente entrar em campo, o melhor para o Cruzeiro é que a gente jogue com muita garra, com muita energia, e o professor Pepa ele é capacitado para fazer as leituras e definir a parte tática. Em menos de uma semana, o Globo Esporte já te mostrou muito do novo técnico do Cruzeiro. Vin Diesel e a porquinha Pepa. Sabe que ele é xará da porquinha e sósia do Vin Diesel? Tem alguma coisa errada. Que nos treinamentos o homem é brabo e fala grosso. Mas o nosso departamento de investigação da vida dos outros nas redes sociais tá com os olhos bem abertos, bem estufado, pra te mostrar tudinho. O Pepa é uma figuraça. Olha ele dançando com o pai. O técnico do Cruzeiro é daqueles bem família, papai orgulhoso, daqueles que compram o mesmo casaquinho de tricô pra família toda passar o Natal igual. Pepa! E olha que fofura, esse garotinho, fã do Pepa lá de Portugal. O técnico foi lá, deu um jeito de encontrar um menino bonitinho. O que você não sabia é nada, é que o técnico do Cruzeiro, Pepa, ele é bom na cozinha também. O homem é cozinheiro, você acredita? Ô, chefe Pepa! Ora bem, vou fazer a minha saladinha, olha, está ali. E pra falar de cozinha, aqui em Minas Gerais, só tem uma pessoa, eu vou chamar ele aqui. Ó, é nada. Vou querer! Falou cozinha, receita? Vou querer, fé da azul. Se você não conhece o Amaral Amaral, você tá perdendo. Ele é um sucesso na tal da internet. Mais de 500 mil de gente pra ver ele comentando as receitas do povo todo. Até um prato do Almadão ele já deu pitaco. Subacou, tá uns camarãozão ali também, ó. Agora ele vai avaliar uma receita que nós cavucamos lá na rede social do Pepa. Ora bem, vou fazer a minha saladinha, olha. Vamos ver esse trem? Suado, você já mostrou o macarrão ali, ó, sujo com massa de tomate. Alface e atum. Atum. Sardinha. Sardinha. Famosa. Ali deve ser giz de cera de Nicolori. Sal. É isso mesmo. O armário sem porta lá. E o armário tá sem porta, Ronaldo. Pelo menos um auxílio gás. Ah, vai também, mostrou 2 ovos no canega ali, ó. Ficou, pá, meio cru. Do céu, não é possível. Não, esse ovo tá cru. Ora bem, o ovo ficou assim, al dente. Pô, então ele tá sem dente. Com um ovo mole desse. É a primeira vez na minha vida que eu ouço falar do ovo al dente. O resultado final tá aí, ó, top. Ah lá, e ele fez só uma salada de macarrão com sardinha. O ovo tá ali disfarçado, nem se vê. Mas vou querer, vou ter que querer. Maravilha, siga. Tá bonito. Não, tá bonito. Não, se eu fizer no Cruzeiro igualzinho tá fazendo na receita... Maravilha. Vou querer experimentar esse trem. Uai, tem que querer mesmo. Vou querer, vou ter que querer. Estufa o zóio.
Cruzeiro chegando nesta terça-feira com Fred Teixeira, véspera de amistoso, não é isso, Fred? Um abraço pra você. Véspera de jogo, finalmente. É isso. Mas não sabemos como vamos acompanhar o jogo ainda, né? Só um detalhe, né? Entre aspas, pequeno detalhe. Né? Infelizmente, até agora, quase 2 horas da tarde, o Cruzeiro ainda não divulgou como será feita a transmissão do amistoso. Tudo indica que será somente pelas redes oficiais do clube, no YouTube do Cruzeiro, mas até agora não foi oficializado. É aquela questão, os dois clubes, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, chegaram a sondar a possibilidade de fazer uma transmissão única do amistoso. Só que, como as equipes têm patrocinadores diferentes que atuam no mesmo ramo, por exemplo, casas de apostas, ficou complicado fazer uma transmissão única. Então as equipes estão trabalhando nos bastidores, cada uma deve exibir a mesma imagem, mas cada uma no seu próprio canal de comunicação. Independente disso, Pepa segue trabalhando, fez hoje pela manhã mais um treinamento na Toca da Raposa, acertando a equipe. Para ele, todo o tempo do mundo é necessário para tentar, primeiro, conhecer o próprio grupo, que são poucos dias de trabalho. É claro que ele já vinha acompanhando o desempenho do Cruzeiro, já viu vídeos dessa equipe, já assistiu VTs dos jogos que o Cruzeiro disputou na temporada, é claro, mas no dia a dia que é diferente. E além disso, ele também foi recebendo novos jogadores. Jogadores que voltaram no departamento médico, como o próprio caso do Rafael Bilu, que está à disposição também a partir de agora para voltar aos jogos, e também reforços. O Richard foi contratado ainda quando o Pesolano estava aqui, mas não chegou a estrear. Nem estava lembrando do Richard. Tem ele ainda. Tá na fila para poder entrar. E também, só que a questão do Richard, né, tem um detalhe. Fisicamente ele não está 100% ainda. Ficou muito tempo parado depois que deixou o Ceará. Não atuou ainda nessa temporada. Então é um jogador que ainda requer mais cuidado físico. E tem também reforços chegando. O último que foi anunciado já depois da chegada do Pepa foi o Luciano Castan. E tem trabalhado, o zagueiro tem trabalhado na Toca da Raposa também. Pode ser uma opção já para esse amistoso. Por quê? Porque o Cruzeiro tem poucos zagueiros disponíveis no momento. O Neres voltando recentemente de lesão, o Oliveira e o Reinaldo. Além disso, só os garotos da base. A gente sabe que o Pedrão foi utilizado em alguns momentos no ano para compor o banco. Você tem o Juan Santos, também da base, que voltou de lesão também só agora. O Everton ainda está lesionado, está refazendo um trabalho de fisioterapia na Toca da Raposa. Então o Cruzeiro tem número limitado de zagueiros. E ao que tudo indica, o Pepa não vai fazer como o Pesolano fazia, a saída de 3 zagueiros. Deve montar sim uma linha de 4 defensores, então precisa de ter mais peças à sua disposição. E o Luciano Castan tem um favor importante a seu lado: o fato de ter vindo do Guarani e ter recentemente enfrentado também o próprio Bragantino na disputa do Paulistão. O jogador falou um pouco sobre isso. A entrevista na Toca da Raposa foi com o Luciano Castan e ele mostrou um pouco do que tem sido feito pelo Pepa nesse primeiro momento de trabalho. Sim, ele tem passado essa confiança pra gente, e essa confiança ela vem naturalmente dia após dia nos treinamentos. O grupo tem assimilado bem os trabalhos que ele tem passado pra gente. É um clube, é um grupo bom de trabalho. E eu creio que dia a dia essa confiança vai voltar, os resultados virão e nós faremos esse Cruzeiro cada vez mais forte. Meio sem querer, o Luciano Castan também acabou revelando que o Pepa tem trabalhado na Toca da Raposa com a linha de 4 jogadores na defesa. Creio que o grupo está assimilando bem o que o Pepa tem passado pra gente nessa formação de linha de 4. Acho que os jogadores estão acostumados também a essas variações táticas, mas eu creio que isso é apenas um detalhe. Da forma que a gente entrar em campo, o melhor para o Cruzeiro é que a gente jogue com muita garra, com muita energia, e o professor Pepa ele é capacitado para fazer as leituras e definir a parte tática. E nós, os jogadores, temos que assimilar e dar o nosso melhor sempre.
O Castan também comentou sobre o adversário do amistoso desta quarta-feira. Um bom jogo para se fazer, né? O time do Red Bull tem uma boa equipe que tem uma base grande, né? Eu enfrentei eles no Campeonato Paulista, uma equipe bastante jovem que sobe bem as linhas de marcações, faz um jogo bastante rápido, bastante físico, mas eu creio que nós temos preparado bem para fazermos um bom jogo treino lá e a cada vez mais nos preparando para quando começar o campeonato, quando vier a Copa do Brasil, nós estejamos 100% para dar alegria ao nosso torcedor. E o Castan não fugiu nem das perguntas mais complicadas. Sobre a reação negativa da torcida ao anúncio da sua contratação, ele também respondeu se acompanhou os comentários nas redes sociais. Sim, sempre chega alguma coisa, mas eu sou bem tranquilo quanto a isso. Eu não me preocupo, eu sei que dentro de campo eu vou dar meu máximo, eu vou jogar com muita garra, com muita energia, para que eu possa ajudar meus companheiros primeiramente e depois fazer essa torcida feliz. Então, essa cobrança é natural. Primeiro eu tenho que ganhar a confiança do meu treinador, do comandante, dos meus companheiros, e depois naturalmente as coisas vão acontecer e eu creio que nós temos uma grande temporada pela frente. Tá aí as palavras do Luciano Castan. Teve realmente uma repercussão inicial negativa dos torcedores do Cruzeiro, questionando a qualidade técnica do jogador, e alguns ainda questionando até a questão familiar, né? Como que são as coisas. Ele é irmão do Leandro Castan, que foi revelado no Atlético, jogador que disputou várias temporadas. E até isso tem gente que pegando no pé do jogador. Só que as coisas mudam, né? Cada um fez a sua história, são profissionais do futebol. Isso não tem nada a ver. Por esse lado, não. Com relação à questão do desempenho dele em campo, aí sim, pode ser questionado. Mas ele falou que vai tentar mostrar em campo, reverter essa má impressão inicial da torcida. Mas eu penso que ele não é de um nível tão diferente, Léo, por exemplo, dos zagueiros que o Cruzeiro tinha, até mesmo um próprio Eduardo Brock. Assemelha muito, na minha opinião, o futebol que o Brock apresentava. O Cruzeiro, ano passado, o coletivo foi superior, né? A qualidade técnica não apareceu assim. Então, até o Zé Ivaldo chegou com grande desconfiança. O Brock já vinha de grande desconfiança no próprio Cruzeiro, mas foi um trio de defesa, os dois jogadores com o Lucas Oliveira, foi um trio muito forte. E que a gente está sentindo falta nessa temporada, de ter um coletivo aparecendo. Agora é uma chance para o próprio Luciano Castan. Então, se pode ser um zagueiro mediano, até agora na temporada não apresentou um grande destaque técnico, mas o Cruzeiro está formando um time para fazer o coletivo prevalecer, com um técnico que vai tentar usufruir melhor de cada jogador, colocar os jogadores na posição certa, para que o Cruzeiro afinado consiga pelo menos apresentar um futebol mais competitivo. E a aposta tá por aí. O próprio discurso da SAF tem sido esse, né? Não vai chegar nenhuma grande contratação. A gente vai buscar algumas posições, mas nenhum grande nome, um excepcional nome vai chegar. E o Luciano Castan foi exatamente isso. O Cruzeiro fez uma negociação com o atacante Bruno José, que estava emprestado ao Guarani só até agora, ao final do mês de abril. O Cruzeiro prorrogou este empréstimo do Bruno José ao Guarani e ainda pagou mais uma compensação financeira para ter o Castan. Então, o Cruzeiro vai fazer negócio nesse tipo. O torcedor do Cruzeiro não deve criar falsas expectativas. Ronaldo já falou isso várias vezes. A direção da SAF não vai promover loucuras na contratação de reforços. A gente tem que lembrar que foram esses tipos de loucuras em anos anteriores que levaram o Cruzeiro à quase falência. Claro que o torcedor quer ver o resultado em campo, quer ver o time tendo bom desempenho esportivamente. Vamos ver se o Pepa vai conseguir extrair o máximo desses jogadores para fazer pelo menos uma campanha digna na Série A do Brasileiro, que é o que o torcedor do Cruzeiro espera. E querendo ou não, a competição já está batendo as portas. Na semana do dia 15 de abril já tem estreia contra o Corinthians. Então o Pepa vai ter que trabalhar o mais rápido possível para tentar acertar essa equipe dentro daquilo que ele entende do que é o melhor futebol. Muito bem. A situação do Cruzeiro é essa, né? De entender o seu momento. O pessoal acha que
vão aparecer craques a todo instante, vindo muito mais barato do que os outros clubes estão contratando normalmente. Agora, sobre o Luciano Castan, fosse um jogador tão ruim assim, o Cruzeiro foi buscar em clubes menores outras peças que acabaram dando certo. O Fred citou Eduardo Brock, que é um jogador mais físico, é um zagueiro de mais pegada, assim, pelo que a gente entende, é o que vai, a função mais ou menos que deva fazer o Castan, mas tem todo um elenco, tem todo um projeto ali, e tem que pensar uma filosofia para como esses jogadores vão ser usados. Não é o final, né? E sim o meio. Acho que mais uma vez a gente bate nessa tecla por aqui e vai de encontro a isso que falou o Castan sobre as críticas que ele recebeu antes mesmo de ter sido contratado. Mais informações do Cruzeiro pra gente fechar, Fred. O Cruzeiro teve hoje uma notícia interessante com relação ao seu ex-treinador. Paulo Pesolano, que anunciou sua saída na semana passada, foi procurado pelo Pumas do México para ser o novo comandante, mas rejeitou a oferta. Os valores salariais eram superiores ao que ele recebia aqui no Cruzeiro. Mas no seu anúncio da saída do clube, ele já havia afirmado que pretendia dar uma pausa. E naquela época, ele havia citado que havia recebido telefonemas de clubes do Oriente Médio, do Brasil e do México. Era o Pumas. E, coincidências ou não, depois de ter o não de Pesolano, o Pumas acabou acertando com Antônio El Turco Mohamed, ex-técnico do Atlético. O Paulo Pesolano, que tem um mercado, aliás, no próprio México, né? Ele veio de lá para o Cruzeiro. Isso, dirigiu o Pachuca do México. Sobre um atacante que já foi o primeiro jogador a fazer parte dessa transição aí, desse intercâmbio entre clubes do Ronaldo. É importante também, o Breno, atacante revelado na base do Cruzeiro, estreou pelo time B do Real Valladolid. O time B disputa o que seria equivalente à 4ª divisão espanhola. É um time utilizado para dar adaptação a novos reforços e o Breno está nesse caso. Ele deve, aos poucos, ganhar espaço para poder, quem sabe, também jogar no time de cima. O time B do Valladolid é treinado por ninguém menos que o Júlio Batista, ex-atacante da seleção brasileira, que também defendeu o Cruzeiro.